Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação, retornando depois de umas férias. Nós estamos no capítulo 3, intitulado Entendimento. Esse capítulo, só para a gente recordar um pouquinho, estamos no mundo espiritual, o André Luiz e o Gúbio, acompanhado também do irmão Flávio. Então, eles foram convidados agora a se prepararem para um trabalho de desobsessão que eles vão realizar no planeta Terra, atendendo alguns irmãos encarnados. E o nosso querido André Luiz, assim, questiona o movimento da espiritualidade para ajudar os encarnados, porque ele está começando a observar que eles têm muito trabalho para ajudar, às vezes, uma pessoa, um processo de obsessão. E aí o André deixa meio assim subentendido, porque quem vai ser ajudado agora é a Margarida. Só que a Margarida foi filha do Gúbio em encarnações aí passadas. Aí o Gúbio responde a ele que, apesar desse movimento, dele ter sido um pai, não é por isso que ele está ajudando Mariazinha. E mesmo que ele venha ajudá-la, essa ajuda ela é limitada. Ela está restrita às leis. Então nós vamos ajudar, mas não é bem assim não. Existem leis e ninguém pode atropelar. Então ele está deixando bem claro. Então, nesse momento, o André Luiz e o Gúbio estão se direcionando, estão, na verdade, vamos dizer assim, em um templo, onde ali está reunido várias pessoas do mundo espiritual e aonde será materializado alguns espíritos que estão em outra dimensão e que vão se materializar ali. Aí você para e me perguntar, eles não estão no mundo espiritual? Estão. Por que esses espíritos, ao invés de se materializar, simplesmente não chegam? Porque aonde eles estão, a densidade do perispírito, é impressionante isso, já não é mais tão densa quanto esse grupo que está nessa colônia espiritual onde está o André. Então, por isso que ela precisa se mergulhar naquele ambiente, daquelas vibrações fluídicas. E quando você fala de fluido, gente, todo lugar tem fluido característico do grupo que está ali. O planeta Terra tem fluido? Tem. O fluido é neutro. Mas se tem um grupo, esse fluido já tem a característica desse grupo. Então, por isso que quando nós vamos estudar no nosso lar, o nosso André Luiz, ele não podia visitar a mãe. E ele ainda não tinha permissão, ele, na verdade, não tinha permissão da mãe vir fazer uma visita a ele. Ele não estava preparado emocionalmente. Mas ele foi em sonho. Olha só, em sonho no mundo espiritual. Então ele deixou o corpo denso e aí a gente vai falar de corpo mental. Okay? A gente não vai abordar muito esse assunto ainda agora. Então, o que vai acontecer? Esses espíritos que nós vamos acompanhar agora, que são duas irmãs, a mãe delas vai se materializar na colônia espiritual. E vai contar a situação do pai, porque o pai está numa zona umbralina. E já vai retratar o futuro, como vou reencarnar, em que situação. Então, é uma mãe que está em uma esfera superior e que vem nessa esfera que é inferior à dela e que ela tem que usar do fluido desse local para poder se tornar visível. Gente, é uma coisa assim louca, né? Porque a gente vai percebendo o quê? Que o corpo perispiritual, à medida que nós vamos evoluindo, esse corpo perispiritual vai se tornar menos denso. Qual foi o livro que nós vimos aquela materialização dentro daquele globo? Foi o Obreiros? Como era o nome dele? Mas é só para nós entendermos que existe isso. Apesar de serem espíritos, mas nem todos os espíritos veem todos os espíritos. O superior vê o inferior, mas o inferior não vê o superior. Se essa mãezinha fosse até o espaço, eles não iriam vê-la. Era necessário ela se revestir daquela matéria. Então eles fazem uma materialização. É uma coisa assim fantástica, fantástica. Vamos então para o texto. Então nós já estamos nesse momento que eles estão dentro do templo e que essa mãezinha, ele diz assim, as duas moças que formavam a comissão de serviços, estranha à nossa, ou seja, era um outro grupo de serviço, porque lembra sempre isso, porque quando é esse nossa, mas tanto trabalho assim para ajudar os encarnados, eles estão fazendo curso no mundo espiritual.
Então ele estava em um grupo e essas duas moças estão em outro grupo, se preparando para nos auxiliar, os perturbadinhos da terra. Porque é verdade, quando você fala em uma obsessão, a obsessão é algo muito complexo e sutil. Então as duas moças que formavam a comissão de serviços, estranha a nossa, avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se de joelhos. Então inicia agora o nosso estudo, já estamos ambientados, rogamos que o nosso Senhor Jesus nos envolva na paz dele e que os bons espíritos possam nos conduzir nesse trabalho. Então a nossa irmã Rosiane vai contribuir, a nossa irmã Lourdes vai contribuir com a leitura, tá bom? Rosiane vai fazer a filha e a Lourdes irá fazer a mãe, um espírito nobre, hein, amiga? Então quando a mãe se materializou, que ele diz assim, olha, e logo após a prece, que foi feita por alguém capacitado, formosa e espontânea essa prece, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado da instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa e brilhante, adensa-se em derredor. Porque no mundo físico, para que haja uma materialização, é necessário que eu tenha um médium que doe esse plasma. Essa nossa matéria é bem grosseira. Aqui a gente não vê esse movimento, a gente vê um fluido se condensando. Como ele diz assim, olha, esbranquiçada nuvem de substância leitosa e brilhante, adensa-se, vai se tornando densa, né? Em derredor, e pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, transparente, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina, que em forma de auréola lhe exornam a cabeça. Então era esse o quadro. E as duas filhas que reconheceram a mãe se ajoelharam. Imagina a cena, né? Emocionante. Vamos lá ver. Mãe querida, clamou uma delas com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas, muito sensibilizado. Imagina uma cena dessa. ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é fogo que consume o coração. Auxilia-me, não me deixes perder esse doce e divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, ela ainda continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, sem a tua proteção amorosa, como vencer nos turbilhões do abismo? Desejando talvez justificar-se, ante os olhos maternos, acrescentava em pranto. De conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscamo-lo em balde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos, de que se desvencilha facilmente. E se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco. Gesticula a esmo, cólerico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, as cujas radiações escuras se entrelaçam, repelindo-nos as sugestões e a presença.
Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Então, olha só para a gente processar esse movimento. Então, nós temos aqui 2 filhas, acompanhando a materialização da mãe, e essas 2 filhas intercedendo pelo pai. Homem, sinto muito. Aí vocês estão enrolados sempre. Presta atenção. Lívia e Emmanuel. André Luiz falando do pai e a mãe dele linda, bela e maravilhosa. E se a gente observar, são vários casos. Aqui mais um caso, daqui a pouco vamos ver hoje. Então, olha, se cuidem, viu? Toma um jeito, vocês estão mal na fita. Honrem com o compromisso do lar. Se ajoelhou, vai ter que rezar. Quem são meus pais? Quem é minha mãe, né? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Que são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, essa pergunta aí, Jesus está se referindo à família universal. Porque, em verdade, tu pode ter um irmão consanguíneo, ele é o teu inimigo. Não faz parte, não é a tua família espiritual. Então, essa é a família. Então, Jesus estava falando da família espiritual, daqueles a quem ele pode encostar lado a lado e sentir uma afinidade enorme. E essa é a verdadeira família. Então, todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, este é meu irmão, é meu pai, é minha irmã. Ok. O segundo ponto, você pergunta, mas no mundo espiritual tem pai e tem mãe? Presta atenção. Eu nasci, reencarnei no corpo masculino ou no corpo feminino. Ao desencarnar, eu vou responder pelo compromisso. Então, se eu nasci num corpo masculino, obviamente foi para viver a experiência no corpo masculino. Se eu casei, era para aprender essa experiência de administrar, de liderar, de decidir, de conduzir, de prover. Essa é a função do homem. Se eu saio dessa daqui e não cumprir, 0. Tu vai responder por essa última encarnação. Então, o pai dela aqui está respondendo pela última encarnação. A gente vai ver onde que ele se sujou. Se você perguntar para as 2 meninas e para a mãe, foi um excelente marido. Foi um excelente pai, mas você vai ver a encrenca dele aqui. Então, ele está respondendo pela atitude dele. Então, eu não vou responder, a gente sempre vai responder pela nossa última encarnação. Nesse caso aqui, é falando realmente do compromisso. O compromisso de cada um com a sua encarnação. Então, o Deus não fica dizendo, deixa eu ver, o espírito vai reencarnar o quê? Manda no homem. Não, manda no da mulher. Não é assim bagunçado. Para a evolução desse espírito, qual o corpo que ele precisa para desenvolver-se? Há uma programação, gente. A gente que bagunça tudo, mas que há uma programação, Então, no mundo espiritual, há sim compromisso. Se eu reencarnei no corpo feminino, é para mim aprender a ser mãe. E ser mãe não é parir. Ser mãe é cuidar, é aconchego, é carinho, é porto seguro, é maternidade. A pessoa fala em maternidade, está achando que é parir. Não é. Tem muita gente que pare e não é materna. É aconchego, é das pessoas se aproximar e ter vontade de ficar lá. Ou seja, estar no corpo feminino está dizendo assim, aprende a amar, aprende a renunciar. Corpo feminino vem com essa etiqueta. A necessidade nossa é essa. A gente tem que aprender a acolher, a gente tem que aprender a ser materno, sabe? A dar vida. E o homem aprender a decisão, a acomodar, a dirigir, a prover. Quando a gente inverte o papel, a gente está indo contra. Infelizmente. Vai voltar. Vai viver, vai ter que viver, porque o papai vai apertando. Nem que a gente tenha que nascer lá na roça e o homem tem que sair para roçar. Ele tem que aprender a prover o lado dele. Para isso que ele nasceu. Por isso que a gente... Olha, chegou um momento, não, agora já dá para reencarnar no corpo feminino ou no corpo masculino, porque... O lance é nós termos as 2 polaridades e o equilíbrio entre ambas. Só isso. Nenhuma das 2 tem que sobressair. Eu não tenho que ter preferências. Eu tenho que ter equilíbrio. Só isso, gente.
A filha diz assim: mãe, abençoa-nos para a grande jornada. Elas estão sabendo que vão reencarnar, as duas. Ela diz assim: há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Elas estavam há tempos pedindo esse encontro com a mãezinha. Perdoa-nos, mãezinha, se nós insistimos tanto rogativa. Então elas pediram e pediram muito. Contudo, sem a tua proteção amorosa, como vencer os turbilhões do abismo? Então a gente vê aí 3 almas que se amam. Essas 2 filhas amam mesmo essa mãe. Existe aí uma afinidade entre esse grupo. Aí ela diz: desejando talvez justificar-se, o André diz, né, ante os olhos maternos, ela acrescentava em pranto, chorando muito. Mãe, eu vou me justificar porque eu tanto te chamo. De conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou. Então, mãe desencarnou, mundo espiritual. Desencarna as 2 filhas. Não eram lá. Mãe intercedeu, que nem a mãe de André Luiz fez com o André. E nessa intercessão, e a intercessão ela tem um gúbio. Essa mãe tem outros amigos que podem interceder por aqueles filhos que estão lá na colônia. Mas ainda é assim. Elas não eram perversas, a gente vai ver. Só não podia ir para a mesma colônia que a mãe estava, no seu grau de evolução, mas não eram espíritos perversos. Então ele deu um acolhimento, porque é aquela coisa da recepção, Luiz. Se chegar no lugar, você não conhece ninguém, é complicado, né? Então precisava ter aquele encontro familiar. Então ela diz aqui, olha, você está vendo como na leitura rápida a gente perde essas coisas? Ele diz assim: de conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço, em que a tua bondade nos situou. Então ela trabalhava, as 2 estão trabalhando nessa colônia. E aproveitava, além desse trabalho, elas intercediam por quem? Temos velado pelo paizinho. Então elas não estão só cuidando do paizinho, estão também cuidando do paizinho. Esse paizinho está em que situação? Mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscamos-lo em vão. 6 anos. O que esse irmão faz? Escapa-nos a influência renovadora. Então aqui nós temos um QI, nós temos uma mãe que indicou 2 filhas para ajudar o paizinho. Está resolvendo alguma coisa? Olha só, não está resolvendo. Aqui não vai. Aqui só tem uma solução. Do inferno que ele está, ele vai ter que reencarnar. De onde ele está, ele não vai ter uma escola no mundo espiritual para estudar, um momento de arrependimento. Isso não passou na cabeça dele aí. Então, olha só que situação. Temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscamos-lo em vão. 6 anos vão lá. Ele, o paizinho, escapa-nos à influência renovadora. Elas tentam influenciar ele, nem tchum. E se compraz, ele se sente feliz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Olha o grau de afinidade dele. E detalhe, ele se compraz, ele se alegra da companhia desses vampiros. Ou seja, é um vampiro também. Elas tentam fazer o movimento de fazer com que ele mude de padrão mental, mas ele não muda. E não tem, porque, gente, livre-arbítrio existe em todos os lugares. Sintonia é uma lei inderrogável. A gente estudou isso no Pensamento e Vida. Sintonia é uma lei inderrogável. É impossível chegar aqui com a nossa querida amiga Lourdes e cortar todos os fios. Não existe isso. Porque se eu cortar 1000 vezes, ela liga 1001 vezes. É como se fosse um fio. Vamos supor, é um fio. Tu corta, ele liga, tu corta, é automático. Porque é uma lei. Sintonia é uma lei. Quando você fala em lei, com L maiúsculo, estou falando de lei natural, de lei divina. E é uma lei, e toda lei divina, ela é inderrogável. Ninguém pode modificar isso. Eu, como ser humano, eu posso. Por isso que ela estava fazendo? Ela estava
conduzindo o pensamento deles, tentando arrumar uma brechinha para ele pensar melhor, e aí ele mudaria a sintonia, e essas entidades não teriam mais ação sobre ele, só que ele se compraz. É uma obsessão. O processo da vampirização, eu vampirizo as tuas energias de prazeres, as tuas energias físicas, entendeu? É uma vampirização mesmo. Se tu tá bebendo, eu bebo contigo. Se tu usa droga, eu uso contigo. Se tu faz sexo, eu faço contigo. Se tu come, eu como contigo. O teu prazer na bebida, o teu barato na droga, o espírito acoplado, o vampirizador, ele sente tudo. O sexo, o gozo do sexo, ele participa, ele sente tudo. Ele vampiriza as tuas sensações. Entendeu? É algo assim, para quem vê, se assusta. Então, olha o grau desse espírito. Tem 2 filhas tentando ajudar. E ela diz 6 anos e é inútil. Em vão, embalde, em vão. Não consegue mudar a linha de raciocínio. Então, ou seja, é por isso que os espíritos largam de mão. Vai ficar fazendo o quê? Perdendo tempo? Na hora exata, programa uma reencarnação. Ninguém faz mudança moral no mundo espiritual. Não é assim. A mudança, para eu chegar bem, eu tenho que fazer mudança moral aqui. A minha renovação, ela tem que ser aqui. Senão, não tem jeito. Então, olha só, ela diz assim, ó, não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos. Sabe, uma coisa assim, ele não consegue captar. De que se desvencilha facilmente. É aquela coisa, a gente vive isso. A gente está ali, a gente sabe que o que nós vamos fazer é errado. Aí vem aquela faíscazinha assim, ó. Ah, não. Isso ela diz que, apesar de toda a influência, ele vê isso de forma muito vaga e a ideia fica segundos só. Impressionante esse parágrafo aqui, olha. Esse parágrafo aqui retrata influência, sintonia. Que se desvencilha facilmente e, se multiplicamos providências salvacionistas, ele procede como se fosse um louco. Tá vendo como não dá? Não dá para forçar a barra? Se ela tenta intensificar, ele fica doido, fica louco. Ele procede como se fosse um doente mental, que na verdade não é. Olha que interessante isso. Gesticula a esmo, colérico e irritado. Grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados. Porque o que começa a vir pensamentos bons, não faça isso, lembre disso, lembre daquilo, ele enlouquece. Ele não quer pensar o bem. Aí ele solicita, a gente vai assim, começa a vir pensamento ruim, aí a gente vai e solicita assistência do anjo da guarda. Começa a vir pensamentos bons, ele enlouquece, solicita a ação dos maus. Porque ele se compraz. Cão, vem, cola em mim, porque eu não aguento mais esse negócio de pensar em bem. Chega, isso está me perturbando. Grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaçam, repelindo-nos, as 2 filhas, as sugestões e a presença. Ele prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Forte, né? Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impediu-lhe continuar. Elas começaram a chorar. Porque é pai, né? A nobre senhora, que descera da tribuna, se materializou, desceu ali da tribuna. Aí você me pergunta, eles estão em um templo. Ela estava numa tribuna, vamos colocar num palco. E ali todos estão ouvindo aquela história.
Que nem nós aqui. Não poderia ser feito no particular? Qual é a ideia no público? Para que todos possam ouvir. Aprendizado coletivo. Porque aqui, com a fala dessas duas irmãs, de uma das irmãs, nós tivemos uma aula de sintonia. Livre arbítrio. Aí a gente para de perguntar, poxa, por que os espíritos superiores não ajudam lá no vale? Aqui já está bem respondido. Vamos ver a matona. A senhora que descera da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com acento consolador, na voz sem lágrimas, não obstante a visível melancolia. Ela sofria também. Vamos lá. Filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que nolo arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa. Para que ele nos sentisse garantidas e felizes, viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições deles, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. Vamos aí conhecer um pouco a história desse moço. Então ela acaba cumprimentando as filhas, inicia com a esperança, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal, porque as meninas estão sem força. Então diz assim, mãe, o mal venceu. Incessantemente, batalhemos contra o mal incessantemente, até a vitória. Aí isso aqui incessantemente me lembra do nosso Senhor Jesus. Vigiai e orai incessantemente. Nós já temos a informação que a única pessoa que tem capacidade de nos destruir somos quem? Nós mesmos. Nós mesmos. É quem somos nós. E a única pessoa que tem capacidade de mudar a sintonia também é quem? Nós. Então é incessantemente. Vigiai e orai. Incessantemente. Até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Que esse é o nosso maior mal. A gente acha que está sozinho. Sim. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Nós vamos restituí-lo à terra firme da luz, porque ele está na terra, mas na terra da treva. Sim. Mas nós vamos restituí-lo à luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que ele possamos compreender a amplitude dos sacrifícios do nosso Senhor, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? Cláudio é o nome do paizinho. Se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão. Nós temos dívidas com o papai. Por quê?
apesar do pavoroso crime oculto que Nolo arrebatou às profundezas. Então ele matou alguém para ficar com a riqueza. As filhas não souberam, a esposa não soube, viveram numa riqueza uma vida inteira, usaram, se beneficiaram, tiveram alimentação, roupa, como ela coloca, um oásis, mas elas não sabiam. Então, a partir desse momento, ela disse: somos credora dele, porque ele nunca contou, ele nunca compartilhou essa culpa com as meninas, nem com a esposa. Guardou só para ele. Ela diz assim: ele manteve essa ilusão. Porque imagina se ele contasse para a esposa: olha, eu matei meu primo para ficar com todo esse dinheiro. Você acha que ela ia ficar quieta se ela tivesse um pouquinho de condição moral, usando esse dinheiro que ela sabia que não era dele, foi roubado? Ela ia ter paz? Ele nunca contou. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Ele matou um parente, ele envenenou um parente para ficar com esse dinheiro. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa. Construiu um palacete, vamos dizer assim, mas que era mentiroso, porque aquilo ali não era dele. Aquilo ali foi roubado, aquilo ali não foi uma conquista de forma honesta. Então, aquilo ali tudo era mentira. Olha a situação. Para que ele nos sentisse garantidas e felizes, ele viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto. Olha a lucidez dela. Ele nos proporcionou conforto, progresso intelectual, ele e sozinho. Porque elas não sabiam de nada, na cabeça delas o dinheiro era dele. Numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. Porque às vezes nós observamos, falar aqui de um casal, que o homem tem uma profissão escusa. E a esposa faz vista grossa e se beneficia desse dinheiro. Então, fazer vista grossa, isso não diminui a responsabilidade dela. Está usufruindo e se beneficiando de um dinheiro sujo. Ainda diz assim: vai lá, acerta tudo. Não interessa, eu estou anuindo com isso, apesar de não estar assinando. Então, vamos responder. No caso aqui das três, era um assassino. Foi um assassinato em silêncio e ninguém soube de nada. Quando volta para o mundo espiritual, todo mundo sabe de tudo. Sem saber que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. A essa altura, a entidade materializada, a mãe, chorou comovedoramente. Então a gente diz assim: eu quero desencarnar para repousar um pouco. Desculpa. Porque o que acontece? Quando nós estamos encarnados, nós estamos limitados a essa personalidade. Quando a gente volta à pátria espiritual, a gente aciona as nossas outras personalidades. E às vezes, bem dolorosa.
E unindo ainda com o conhecimento espírita, a gente ainda faz uma avaliação, o tempo perdido. A essa altura, então, a entidade, a mãezinha, chorou bastante. Abraçada as três, 2 filhas e a mãe, num quadro emocionante e mudo. Imagina a plateia toda olhando. E ninguém está ali preocupado. O que fulano vai achar de Beltrano? Porque eles sabem que ali todos estão em uma mesma sintonia, em um mesmo propósito. No quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Tornaremos, contudo, ao campo de luta regeneradora e benfazeja. Que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido em duelo com as serpentes de um charco. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível, numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que não-las deram. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante ao trono do Eterno para louvá-lo, com o esquecimento dos próprios benfeitores. Então, é como se fosse assim: como é que eu posso gozar do céu sabendo que aquele a quem amo ou aquele que me ajudou vive no inferno? Resumindo, é isso. Que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? Não tem como. Como é que não tem como? O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido em duelo com as serpentes de um charco, que ela está se reportando lá no João Apocalipse. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível numa situação de destaque, adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma alegria colhida ao preço de angústias para aqueles que nolas deram. Ela diz: estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo, com esquecimento dos próprios benfeitores. É o cio. Então essa coisa de eu querer ir, e o que ficou para trás? Ficou para trás, ficou. Eurídice, vou embora. Se não, há mais mérito no anjo que ao invés de estar desejando chegar ao trono, ele olha para trás e volta. Porque percebeu que precisa ajudar. Tem pessoas queridas dele. E essa é a melhor forma de chegar a Deus. A venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu. Ela está chorando muito. Ouvidemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos para socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram a despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde, receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio, pela cordialidade e pelo respeito vividos em comum. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima. A fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência, comprometi-me a acolher também no tabernáculo materno as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou,
desvairados nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar, venturosa, a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidade de improviso. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Eu só andei contando aqui 6 capetas, mais o sobrinho, 7 filhos, ainda vem as 2 meninas. Ainda vem mais 2 meninas, vão voltar de novo. 9 filhos. Agora acompanha aqui comigo. Lembra que essa alma se materializou, veio de outra esfera, tá? Ela diz: vamos esquecer, pois, minhas filhas, o que hoje somos. Esquece. Para socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram a despenhadeiro sinistro e tormentoso. O propósito dele, do pai, era dar conforto à família. Para isso ele matou o primo. O que ela vai fazer? Saldemos nossas dívidas secretas, porque ela se vê em dívida. Porque apesar dela não saber, ela usou. Olha a lucidez de um espírito. Se é um de nós, não está sabendo de nada, não. Ele nunca me contou isso. Isso é um problema dele, que ele fique lá no inferno. Estou nem aí. Porque é isso, se eu soubesse, eu teria feito alguma coisa. Então você vê que à medida que o espírito vai evoluindo, o nível de consciência dele é outro. Saldemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Olha o preço que ela vai pagar. Mais tarde, receberei Antônio, o sobrinho envenenado. Era o sobrinho. Filho do irmão ou de uma irmã. Vai receber esse sobrinho em meus braços maternos. E vou o quê? Reaproximando de Cláudio, o esposo. Pela cordialidade e pelo respeito vividos em comum. Então, gente, é interessante isso aqui, para nós termos ideia o que é família. Por isso é que o nosso Senhor Jesus, por isso que os Espíritos, por isso que a nossa Madre Teresa diz assim: volta para o teu lar. Cuida dos teus. Gente, os meus inimigos estão dentro de casa. Às vezes não é o inimigo, mas é aquela coisa diferente. Aquela coisa diferente não faz parte da minha família espiritual, mas estamos lá, nem fede nem cheira. Mas se existe um mal-estar, se existe uma repulsa, isso quer dizer que são inimigos. E isso quer dizer que necessita perdão. Então, olha que encrenca. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima. Esse sobrinho dele está com ódio dele, revoltado, não teve perdão não. A fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência. Aí diz ela: comprometi-me a acolher também no tabernáculo materno, ela vai parir, as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou o marido dela, o Cláudio, desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem ele, Cláudio, nos foi desvelado amigo. A culpa nos foi desvelado amigo. Então preste atenção, ela vai receber esse menino e vai receber 6 entidades que trabalhavam junto com Cláudio vampirizando. 6 com 1, 7 até agora. E isso é uma coisa que a gente diz assim, a gente lê isso aqui, a gente diz assim:
Olha, nós não lemos a desencarnação de Segismundo, a reencarnação de Segismundo, perdão, e nós não estudamos no livro Obreiros da Vida Eterna várias desencarnações. Aí o que os Espíritos nos falaram? Olha, esse tipo de desencarnação são raríssimos. Porque a maioria é num sistema único de reencarnação. A gente lê isso daqui, essa reencarnação programada, esse casamento bem programadinho, a gente começa a achar que todos os casamentos foram programados no mundo espiritual. Com essa agonia de hoje, com essa pressa, tu acha que isso foi programado? Não, interesse. Vários casamentos é por puro interesse, material ou financeiro. Material físico, vai casa, vai cair tudo. Aí tu não vai mais viver com não. É um casamento de interesse, isso não é um casamento programado. E a maioria do povo vai por isso. Saradão, né? E a gente faz essas escolhas ridículas e depois aí vai dizer que aí o casamento está uma droga, não tem conversa. Aí você diz que estava programado no mundo espiritual, não estava não. Você arrumou essa encrenca. Poderia ter tido um pouco mais de bom senso. A agonia, a pressa. Mulher tem essa mania, parece que está no Rio Negro, entendeu? Desesperada. Apareceu uma boia toda furada, eu vou ficar com essa merda. Afunda. Não percebeu o furo ou o remendo ruim. Afunda e depois vai dizer que a culpa é de Deus, que estava na programação. Não estava, foi a pressa. Então a gente tem que perceber que não é bem assim. A gente não acha. Aí a gente ainda diz assim: é o amor da minha vida. Foi programado no mundo espiritual. É presente de Deus. Caso, 1 quilo de sal. Hoje em dia basta 300 gramas. Você está entendendo? Aí você fica bem assim. Mas é meu karma, né? Pois, isso é pior. Saiu de amor da minha vida para karma. Karma, né? Tem que aguentar, né? Então nem tudo. Então eu não posso, eu tenho que começar a ter um pouquinho de bom senso e começar a entender de que não é bem assim. Existe o livre-arbítrio. Aqui, nesse caso em particular, há uma programação. E o mais interessante, um espírito nobre, ele pede espíritos necessitados para reencarnar. Ela não tem aqui ninguém como inimigo. Ela é neutra nessa situação, ela vai para ensinar a amar. Mas essa turminha não vai ser fácil dentro de casa não, vai ser menino briguento, perverso, entendeu? Reclamão. A mamãe só dá para ele, nem dá para mim. Entendeu? Aquela turminha chata, antipática. E ela ali apaziguando. Um espírito adoecido, ele já, quando vai nascer, ele já diz assim: que me venha um João Evangelista, uma Madre Teresa de Calcutá. A gente só quer espírito nobre. Por quê? Porque a gente não quer ter trabalho. E a bênção do livro Libertação. Tema central hoje: sintonia, influências e plantou, vai ter que colher. Grupo familiar. Aí você vai dizer: mas Conceição, isso não foi nada programado, isso não foi nada. Calma, não é bem assim não. A misericórdia divina vai ajustando aos doidinhos. Se tiver de reencarnar aquele, vai reencarnar. De um jeito ou de outro, vai vir embaixo do teu teto para você ajustar. É isso que nós temos que aprender. Não arruma encrenca mais não. Oh, meu Deus. Pode prestar atenção. Qual é a enrolação do povo? Sexo, que envolve traição, morte, poder e dinheiro. O povo se enrola tudo, todinho por causa disso aqui. É gente matando gente por causa de dinheiro, é gente matando gente por causa de paixão sexual, é gente matando por causa de poder, é gente colocando o nariz, sabe Deus aonde, por causa de poder. E a gente vai se perdendo, vai se perdendo. Se nós lermos o livro Renúncia, o espírito Alcione, ela solicitou uma reencarnação no planeta Terra. E a programação, ela não ia casar com ninguém. Ela não veio para isso, não veio para brincar de casinha. Ela não tinha nenhum compromisso com ninguém. Ela solicitou vir para tentar ajudar o grupo familiar dela, que ficou ainda se debatendo na Terra. Mas na fase de 16, 17 anos, apareceu vários pretendentes. E aí?
Ela poderia ter casado? Poderia. Estava na programação? Não estava. Não estava. Poderia ter se enrolado? Poderia ter se enrolado. A gente pega o nosso Chico Xavier. O nosso Chico Xavier, ele solicitou aquele corpo feinho mesmo. Solicitou. Solicitou a personalidade invertida, o feminino. Até porque, por quê? Porque ele sabia que ele estava vindo em uma época, e ele disse em 1971 que iria aumentar muito nesse assim, eu quero ir, para mostrar como é que lidar com isso. Como é que administra isso? Como administra. Como um espírito mesmo nobre, que eles vêm para o sacrifício. E ele sofreu e sofreu muito. A perseguição a Chico foi muito grande. Ele é pederasta. Naquela época tinha um peso Naquela muito época, grande. 1903 que ele nasceu, 1904. 1900 e pouquinho. 2 ou 3 ou 4, né, Onça? E ele viveu, mas era para mostrar que era um movimento de sublimar. E ele era uma personalidade invertida. Ele era doce, meigo, amável, carinhoso, né? Então é isso que nós temos que começar a entender. Então ele solicitou beleza física, poder, dinheiro. E eu estou falando de beleza física mesmo. 1,60 m, homem 1,80 m, aqueles homens todo bonitão, assim, um Brad Pitt, uma Angelina Jolie, que é aquela coisa assim que não há quem não olhe. E detalhe, desde pequenininha você é linda, você é uma boneca, olha, você é um príncipe, você é um boneco. Aí chega na fase de adolescente, a mãe embeleza, o pai embeleza, vai ser miss disso, miss daquilo, não sei o quê. São os Adonis e as deusas da vida, entendeu? Dificilmente não se enrola. Eu tenho um sobrinho que ele é muito bonito, Paulo Henrique, ele é muito bonito, ele é farmacêutico. E aos 12 anos de idade, ele teve meningite. 12 anos. Ele ficou 7 dias no isolamento. Quando ele saiu, aquele menino de 12 anos, ele se ajoelhou, olhou para o céu e disse: muito obrigado, meu Deus, por eu estar vivo. Que lição ficou nesse menino? Ele é simples, carismático, e ele nunca deixou o elogio subir na cabeça dele. Mas foi essa chamada de Deus que fez com que ele percebesse a fragilidade do corpo físico. Vamos agradecer a Jesus, vamos orar, meu querido amigo Jesus. Quanta gratidão nossa podermos estudar a obra Libertação, acompanhar mais uma vez os compromissos conjugais, o compromisso familiar, aprender um pouco mais sobre a verdadeira devoção a Ti, movimentada pelo sacrifício próprio. Todos nós, Senhor, aqui vivemos o nosso romance, a nossa história, o nosso teatro, o nosso palco, o nosso personagem. Todos nós temos compromissos que também foram programados, que nós possamos honrar, que nós possamos, Senhor, aprender as lições enquanto há tempo. Que nós possamos, Senhor Jesus, aprender a amar aqueles que estão bem próximos de nós. Muito obrigada, divino amigo, por essa oportunidade de estudo e de esclarecimento. Muito obrigada a vocês, amigos espirituais, pela inspiração que nos foi dada, pelo amparo e pelo auxílio. E que nós possamos, divino amigo, uma vez mais, sairmos daqui refletindo, meditando e nos esforçando para uma vida melhor. Muito obrigada, amor de nossa vida.